Senhor, meus irmãos. Amém. Santíssimo Deus, querido, eterno, soberano e maravilhoso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, na Tua presença, Pai, entramos agora em oração mais uma vez, te agradecendo, Pai querido e eterno Deus, por esse momento ímpar, que o Senhor nos concede de estarmos na casa de oração nesta noite, para aprendermos, ó Pai, um pouco mais da Tua palavra, Senhor, e sermos melhores através dos Teus ensinamentos. Pai querido, eterno e soberano Deus, muito obrigado pelos livramentos que o Senhor nos concedera durante este dia, Senhor. Mesmo que nós não tenhamos percebido, mas temos a certeza pela fé que muitos foram, ó Pai Santo, eterno Deus, os livramentos que o Senhor nos deu, porque o adversário das nossas almas, ó Pai Santo eterno, anda ao nosso derredor buscando uma brecha para nos tragar, e nós somos falhos, limitados, e muitas das vezes, ó Pai, não somos vigilantes o suficiente, mas o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, tem nos guardado e tem nos livrado, e obrigado, Senhor, por esta oportunidade, então. Ó Pai, eu quero Te louvar, Te agradecer pela vida dos Teus servos e servas, que já têm chegado nesta noite, Senhor Deus, a este local. Ó Pai Santo, eterno Deus, que nós temos escolhido, e o Senhor tem aprovado para que o Senhor seja adorado, glorificado e buscado neste lugar, Senhor. Abençoa também aqueles que estão vindo, Senhor Deus, em direção à Tua casa. Aqueles que estão enfermos, Senhor, que não poderão aqui estar. Aqueles que por outro motivo, Senhor, que seja justo, o Senhor sabe e conhece, Senhor, a sinceridade de cada coração. Alcança, concedendo, Deus, também o livramento, a bênção e a vitória, Senhor, segundo a sinceridade dos nossos corações diante de Ti. Pai Santo, eterno e poderoso, o Senhor seja louvado, seja engrandecido mais uma vez nesta noite, neste lugar, Pai. Assim nós Te louvamos, Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, não só agora, mas para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Quero estar louvando com os irmãos o 243 da nossa APA. Glória a Deus. Aleluia. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isto, gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura, sem nos enlaces, pra ouvir o que nos for dado, ó, nos manda Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós Te suplicamos nova vida pra Tua igreja, ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós Tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os Teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos Teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados.
Graças a Deus. Queridos, eu quero ver se nós concluímos a lição de número 2, a reverência e a liberdade no culto a Deus. Acredito ser um assunto muito importante também, para que nós possamos aqui aprendermos com a palavra de Deus e através da palavra de Deus sermos um pouco melhor. Porque a Bíblia diz, a Bíblia fala, Deus falando através do profeta, e num contexto nós podemos entender, quando Deus falou através do profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, que o povo dele, o meu povo, perece por falta de conhecimento, e nós temos a ciência ou a interpretação correta do texto, que Deus não estava falando diretamente ao povo. Deus estava falando com os sacerdotes. Deus estava ali, nesta ocasião, chamando a atenção dos sacerdotes. Então, por quê? Porque eles não davam a oportunidade e não incentivavam o povo a buscar o conhecimento da palavra de Deus. Então Deus disse que o povo dele, está lá em Oséias 4 e 6, mas no título do versículo 4 em diante, é bem certo ali, não sei se a sua Bíblia está, Oséias 4 e 6, você pode abrir por gentileza? Oséias 4 e 6, só para nós fazermos uma introdução a respeito. Oséias 4 e 6, aí na versão que eu estou usando, no exemplar que eu estou usando, antes do versículo 4 tem um tema, tem um título, aliás. E esse título é: Deus acusa os sacerdotes. Deus acusa os sacerdotes. Então, todos acharam, amém, irmãos? Amém. Oséias 4, do verso 4 em diante, diz assim, ó: Deus acusa os sacerdotes, é um título. O verso 4 diz: Todavia, que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. É contra vocês, sacerdotes. Por isso, vocês tropeçarão de dia, e os profetas, juntamente com vocês, tropeçarão de noite. E eu destruirei a mãe de vocês. O 6 aí o Senhor diz: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Olha só agora: pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus. Também eu me esquecerei dos seus filhos. Olha aqui, irmãos. O que eu quero dizer é o seguinte: que a questão, Deus aqui ele repreende os sacerdotes por não levar o povo a ter conhecimento. Agora sim, vocês, pelo fato de vocês, sacerdotes,
rejeitar o conhecimento. Olha, não valoriza o conhecimento. É o que a Bíblia quer nos dizer. Não valoriza o conhecimento. E por vocês não valorizar o conhecimento, é claro que também não incentiva o povo a ter conhecimento. Imagine um pastor preguiçoso de escola bíblica. Imagine um pastor preguiçoso de estudar a Bíblia. Ele vai incentivar como? Se ele não faz questão do conhecimento, falta o conhecimento, rejeita o conhecimento, como que vai ensinar a igreja que a igreja precisa de conhecimento? Um obreiro que não frequenta a escola bíblica, não faz questão de vir na escola bíblica, como pode ser obreiro, irmão? Porque se ele não faz questão de aprender a palavra de Deus, aonde é a primeira congregação dele? Aonde é o primeiro povo de Deus que está ao redor dele? Quem? A casa, a família. Se ele não faz questão, se ela não faz questão, como que o cônjuge vai ter conhecimento? Se ele rejeita o conhecimento. Como que os filhos vão se interessar pela palavra de Deus? Como que a parentela vai se interessar pela palavra de Deus? Então, nós estamos a partir do tópico 3, na página 10 aí, mas eu fiz questão de introduzir com Oséias 4, porque diz que o meu povo presta falta de conhecimento, porque a obrigação do sacerdote, a obrigação do obreiro, a obrigação do pastor é ter, é obrigado, irmão. Escute isso, por favor. A palavra de Deus obriga-nos, como líderes, como pastores, ter culto de ensino. Pregação é uma coisa. Pregação se prega aquilo que já aprendeu, aquilo que se vive. E o ensino busca o conhecimento para passar conhecimento e aprender através do ensino. É obrigação, não é nem um favor que o pastor, que um líder faz. Está fazendo nem um favor para mim nem para você, de ter um culto de ensino na igreja. Não, é um mandamento, é uma obrigação de quem quiser ser pastor, de quem quiser ser líder, é uma obrigação. Então o que acontece? O povo perece por falta de conhecimento. Então, essa questão aqui de a reverência e a liberdade no culto a Deus. O que eu quero dizer para você com essa introdução aqui? Dizer o seguinte, que às vezes o povo, eles vêm para um local como este, por mais simples que seja como este, mas vem como se estivesse vindo para qualquer lugar. Como se estivesse indo para qualquer salão. Entra aqui de repente como se estivesse indo para o salão de cabeleireiro, como se estivesse entrando na panificadora, no supermercado, ou seja, sem nenhuma reverência nem respeito, embora cabe ao cristão entrar em todos os lugares com respeito, mostrando que é cristão. E por que há o perecimento? Como Deus registrou e falou através do profeta Oséias. Porque as pessoas precisam, irmão, despertar. E por que está perecendo? Porque entra na casa de Deus de qualquer jeito. Na casa de oração de qualquer jeito. Quer bênção, mas não respeita o abençoador. Quer ser abençoado, mas não tem reverência nenhuma. Ainda se tiver a oportunidade, tem o despacho, a cara de peroba de dizer, irmãos, Deus está aqui. Poxa, mas se ele tem essa consciência que Deus está aqui, se ela tem essa consciência que Deus está aqui, por que não está com reverência na presença de Deus? Né? Então, é um assunto muito sério de levarmos e a igreja se despertar para isso, irmão. Ó,
crente não vai para o céu, evangélico não vai para o céu, vai para o céu cristão. Quem é cristão? Quem obedece a palavra, quem observa a palavra, quem guarda a palavra, quem respeita Deus, quem tem comunhão com Deus, quem tem intimidade com Deus. Agora, como é que vai ter intimidade se não tem reverência onde Ele está? Olha que coisa interessante aqui. Acompanhe aí, por favor. Então, as pessoas, às vezes, querem bênção e não recebem bênção. O que é isso? Não tem a consciência, não tem o conhecimento. Agora, nós estamos livres. Nós temos culto de ensino, escola bíblica. Não vem aprender quem não quer. Então, ficar com as bênçãos empatadas, porque entra na presença de Deus. E não estou falando só aqui não, irmão. Na casa de oração. É na nossa casa, é o jeito que a gente vai falar com Deus, é o jeito que a gente vai orar, a forma que a gente entra na presença de Deus. Não é como se vai falar com Deus como se estivesse falando com um coleguinha, como se estivesse falando com um parceiro, estivesse falando com um colega de trabalho. Não. A falta de reverência é na casa de oração, é no culto, na casa de oração onde acontece o culto, mas também em qualquer lugar onde nós estamos para buscar a presença de Deus. Vamos ver aqui o que ele fala. Aí aqui é bênção. Olha o terceiro tópico aí, necessária reverência. Qual é o terceiro tópico? Necessária reverência. Olha que coisa linda aqui que o evangelista Pedro coloca. O livro do Êxodo narra o momento em que Moisés está no Monte Sinai apacentando as ovelhas. Ele estava apacentando o quê? As ovelhas de seu sogro. Quando uma cena inusitada, o que é inusitada? Diferente. Acontecia essa cena direto. Acontecia de sarça pelo o sol escaldante, queimar e acabar, virar em cinza. É inusitado porque era diferente. E chamou sua atenção. O quê? Uma sarça que estava ardendo, porém não se consumia. Imagine a cena comigo, irmão. Moisés, aí de repente aquela sarça acendeu. Ele olhou, tá bom, é normal isso. É uma cena qualquer. Estou acostumado. Sol escaldante, isso acontecia direto lá no monte. Aí ele está lá, ele olha, está acesa ainda. Nada de virar cinza. Nada de consumir. Opa, é algo inusitado. É algo diferente. Aí, ao aproximar-se, Moisés ouve uma voz misteriosa, exigindo dele, o que, irmãos? O que está escrito aí? Uma postura o quê? Diferente. Naquele momento. E olha o que Deus fala para ele. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Está em Êxodo 3:5. Agora imagine comigo. Presta atenção aqui. Moisés já tinha passado várias vezes naquele lugar ali, irmão. Quem sabe ele tinha passado, até tinha feito assim, na sarça, a mão na sarça. As ovelhas tinham deitado embaixo daquela sarça. Ele tinha tocado, ele já tinha ido para lá e para cá, pisado naquela sarça. Naquele terreno em volta daquela sarça. Um terreno qualquer. Como qualquer outro local onde as ovelhas podiam passar, onde ele podia pisar. Normal. Mas só que agora era diferente. Porque o local era o mesmo, onde ele já tinha passado várias vezes, onde as ovelhas tinham passado algumas vezes. Só que agora tinha uma personagem, uma manifestação diferente. Aqui, quando a irmã Marilza morou, quando a inquilina dela morou, inclusive a última inquilina, acho que até macumbeira ela, que eu achei ali, bem no cantinho ali onde fica o forno, um monte de umas coisas de vela queimada, vela preta, vermelha e tal, até macumbeira era. Então aqui, o que residia aqui? Pessoas normais e depois até pessoas que serviam Satanás. Tinha nada a ver com Deus. Certo?
Podia entrar e sair do jeito que queria. Mas agora, a casa é a mesma, as paredes é a mesma, o quintal é o mesmo de Aracocírio, só que agora quando nós abrimos essa porta e entramos com o intuito de adorar a Deus, aí o negócio é diferente, é inusitado. As paredes é a mesma ainda, as janelas são as mesmas ainda, só que agora quem habita aqui quando nós estamos é diferente. O entrar agora não é mais quando a irmã Marilza estava, quando a inquilina aqui estava. Agora o entrar dali para cá precisa ser com reverência. Por quê? Porque não é qualquer um que está. Quem está agora é Deus, é a presença de Deus. Então, olha só o que o evangelista Pedro coloca. Primeiramente, devemos entender que a santidade não se refere ao local, mas à pessoa divina que está presente naquele local. Irmão, pode ser uma tenda de lona preta, amarrada nas pontas com varas para segurá-las. Pode ser embaixo de uma mangueira, aonde durante o dia eu entrei lá, você entrou lá, você cutucou a mangueira, é tempo de manga madura, você cutucou a mangueira para derrubar manga, sentou embaixo da mangueira, deixou ali um monte de casca de manga, juntou e descalço, sem camisa, ou sei lá, é uma mangueira. Mas aquela mangueira também serve de local de culto. Então, no momento em que agora eu entrar à noite, ou outro local, ou outro horário, embaixo daquela mangueira, com o intuito de cultuar a Deus, de invocar a Deus, eu não posso entrar da mesma forma que eu entrei de manhã para derrubar e chupar manga. E não tem que fazer gracinha também não, ficar cutucando, hoje eu vim aqui, logo de manhã enchi o bucho de manga. Esqueça isso. Agora o local é um local de culto. É um local onde Deus vai ser cultuado. Então aquele local precisa ter a necessária reverência e respeito. Porque não é o local, mas a pessoa divina que está presente naquele local. E há, irmão, que se dizer que realmente foi perdendo muitas coisas. Então, nós temos que tomar cuidado para não entrar em modismo. Porque modismo acaba com a igreja, está acabando com a igreja. Vai acabar? Não vai, porque Jesus vai voltar antes. Mas desde o princípio, as modas estão entrando na igreja. Para quê? Para tirar a reverência do povo. Isso não precisa mais. Isso não precisa mais. Quantas pessoas entram na casa de oração, irmão? Nem o joelho dobro vai dizer muito obrigado, Deus, por eu estar aqui. Não faz nada disso. Chega e mete as nádegas na cadeira como se estivesse entrando no salão de cabeleireiro. Como se estivesse entrando no cinema. Tem reverência nenhuma. Respeito nenhum. Entra pela porta. Alguém está louvando, alguém está saudando. Entra conversando com os outros. Sabe por quê? Nós estamos mais preocupados em agradar a criatura do que o Criador, irmão. Eu estou mais preocupado na hora de entrar na casa de oração, eu passar por você, eu passar por alguém, nem olhar para ele, porque alguém está falando da palavra, porque alguém está louvando a Deus, e eu vou ficar preocupado com o que ele vai pensar de mim, porque eu passei por ele e não cumprimentei. Mas deixa eu dizer algo para você. A partir do momento que nós entramos na casa de oração, pode estar quem for. Na casa de oração se cumprimenta na entrada do porteiro, depois vai ninguém. Por quê? Porque Deus está sendo cultuado.
Você pode ver, irmão, eu desço daqui para lá, ó. Poucas vezes desço, mas quando eu passo por você, eu não estou nem aí, irmão, nem olho para você. Você está cultuando. Eu não vou te cumprimentar porque você está cultuando. A hora que eu voltar, a mesma coisa. Estou nem aí para a tua presença. Por quê? Porque eu aprendi que naquele momento você está prestando atenção no que Deus está falando. Naquele momento você está cultuando. Agora tem gente que é da onde educadíssimo, irmão, com os irmãos, e entra para cá de oração, se deixar ele cumprimenta da portaria ao altar, todo mundo, atrapalhando o culto, atrapalhando os outros cultuar. Isso é irreverência com a presença de Deus. Você tem que cumprimentar ninguém. O irmão já chegou mais cedo que eu, já chegou mais cedo que você, ele já está cultuando. A presença de Deus já está. O local é o mesmo, a sarça era a mesma, só que agora a presença divina é diferente, o ambiente é diferente. Nós chegamos mais cedo, nos encontramos no pátio, batemos papo, conversamos, falamos das coisas aleatórias, maravilha, entrou por dentro, irmão, agora, Deus já está, Deus estava lá no pátio, Deus nos trouxe, mas entrou agora para o ambiente de culto, acabou a gracinha, acabou os papos aleatórios, acabou a preocupação de ser educadíssimo e pegar na mão de todo mundo. Está atrapalhando o culto. Está atrapalhando o culto. Se eu descer aqui, eu for passando, e você, pastor, eu quero falar com você, me acompanha lá para fora. Aqui dentro eu não vou te dar ouvido nenhum. Como eu disse, você já deve ter percebido. Eu desço daqui para lá, irmão, não olho para ninguém. Não te cumprimento, não é hora de cumprimentar. As pessoas estão prestando atenção no culto, estão cultuando. Aí nós invertemos os valores. Fico preocupado de passar por você, não te cumprimentar, não olhar para o teu rosto. O que você vai pensar? Mas e o que Deus vai pensar da minha reverência na casa dele? Eu ficar cutucando os outros na hora do culto. Cumprimentando na hora que não é para cumprimentar, falando de coisas na hora que não é para falar. Então, olha aqui, primeiramente devemos entender que a santidade não se refere ao local, mas à pessoa divina que está presente naquele local. Deus é santo. Então, quando a igreja se reúne em um local, na intenção, olha o que o evangelista colocou aqui, irmão, ele foi muito feliz nessa colocação dele, Diácono Lucas. Olha o que ele colocou. Não colocou no templo, não colocou no cenáculo. Olha a colocação dele. Quando se reúne em um local. Quando se reúne em um local. Na intenção do quê? Cultuá-lo. Aí a Bíblia diz, não é o evangelista, a Bíblia diz que ele está, o Deus Todo-Poderoso se faz presente. Mateus 18, 20 é bem claro. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou. Então, independente do local, como eu disse, exemplo da mangueira. De manhã você entrou na mangueira, cutucou a mangueira, bateu vara na mangueira, derrubou manga, sentou, cortou manga com canivete, chupou com casca e tudo e tal. E à noite ali é o local de culto. Você vai esquecer tudo que você fez de manhã, irmão. A irreverência que você bateu na árvore, que você entrou ali e tal, acabou. Agora aquele local já tem pessoas reunidas no nome de Jesus. Então Jesus está ali. Então eu tenho que entrar, ó, pianinho, com toda reverência, com respeito, cabeça baixa, porque Ele está ali agora presente. É o local. Não, não é o local. É a pessoa que está ali para ser adorada. Então, sendo assim, olha o que o evangelista coloca, sendo assim, a postura dos adoradores deve ser condizente com essa santa presença. Como eu disse, irmão, pega o microfone, Deus está aqui, irmão, Deus é santo, mas enquanto pegava o microfone, estava conversando com o irmão do lado, estava nem aí, nem lembrou que Deus estava aqui.
Não é incoerência realmente? Sim ou não? Sim. Não condizia. O comportamento dele e dela até então pegar o microfone e tal, e ter a oportunidade, não condizia com o que ele agora está falando ali. É incoerente com as palavras dele agora. Porque Deus está só a partir do momento que ele começou a falar? Deus está a partir do momento que ela começou a cantar? Deus está só a partir do momento que ele começou a cantar? Deus estava sempre quando entrou 2 ou 3, quando abriu a porta, quando alguém abriu a porta com o intuito de adorar a Deus, de ser o lugar de adoração a Deus, Deus já estava. Deus já está. Então, os adoradores, a postura dos adoradores deve ser condizente com essa santa presença. Tendo o quê? Reverência. Respeito. Agora o momento realmente é de adorar. É de prestar atenção no que Deus está falando. Não é hora de nada aleatório. É hora até mesmo de estar, por mais que seja quase impossível, policiando até os pensamentos. Porque senão o capeta rouba, através dos pensamentos, das coisas, a nossa forma, o nosso modo, o nosso querer de cultuar a Deus, de reverenciar a Deus. Então essa questão de reverência, irmão, é muito sério ainda. É muito válido. Se as pessoas querem fazer da casa de Deus um lugar de show, o problema delas. Mas como nós já dissemos aqui outra vez a respeito, não sei se o tema era esse, focado em reverência, mas não sei se todos lembram, nós já dissemos algumas vezes, os membros da igreja não entravam para dentro do templo, quando a palavra de Deus, todo mundo procurava chegar no horário, tinha mais compromisso com horários, porque sabia que se chegasse e a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada estivesse sendo lida, não podia entrar antes de terminar a leitura da palavra. Hoje esse cuidado tem nos nossos dias? Não tem, mas as bênçãos todo mundo quer do mesmo jeito. Entra com a palavra lendo, sai com a palavra lendo, conversa quem está do lado com a palavra lendo. Então, muitos valores foram se perdendo. Aí, como lemos em Oséias, o povo perece por falta de conhecimento, mas Deus repreendendo o sacerdote, agora o sacerdote, o pastor, o obreiro, ele abre a porta, ensina e tal. Agora, quem quiser ter conhecimento, venha buscar conhecimento. Quem não quiser, irmão, sinto muito, vai perecer. Porque a Bíblia Sagrada vai nos gerando fé de que nós precisamos entrar neste ambiente, ou em qualquer outro ambiente tão simples quanto esse, que é para adorar a Deus com reverência, com temor, porque Deus está no lugar. Olha o que ele coloca mais aí, ó. O entendimento de que Deus, o entendimento de quem é Deus, leva-nos a perceber a necessidade de o entendimento de quem é Deus, leva-nos a perceber a necessidade de reverenciar. Ele é o Senhor de toda a terra, diz o salmista no Salmo 47, verso 7. Ele é o Senhor de toda a terra. Eu preciso ter esse entendimento, que Ele é o Senhor de toda a terra. Ó respeito, menino. Não está vendo o teu padrinho aqui? Não era assim que falavam para nós? Ó respeito, menino. Não está vendo o teu avô aqui? Por quê? Porque era alguém que era tido como uma autoridade. Então aquele ambiente precisava ter o quê? Respeito.
Respeito. Ele é o Senhor. Tens o conhecimento que Ele é o Senhor de toda a terra. A Bíblia diz em Apocalipse 1:8 que Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Não tem outro Deus, é só Ele. Eu vou adorar esse Deus aqui desse jeito, e o outro adora de outro jeito porque é maior. Não, Ele é o único, Ele é o primeiro e o último, Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Deus Todo-Poderoso, como diz o profeta Isaías. Então, ter o entendimento de quem é Deus, Senhor de toda a terra, o primeiro e o último, o Deus Todo-Poderoso. Agora, não ter a consciência, irmão, não ter o entendimento de que Deus é o Todo-Poderoso, não guardar isso no coração, Ele é o Todo-Poderoso. Não respeita a presença do Todo-Poderoso, mas não entra no gabinete do prefeito, que não é Todo-Poderoso, só tem poder enquanto está na cadeira. Não entra sem ser anunciado e não entra de qualquer jeito. Não se entra na presença de um juiz que tem poder, mas não é Todo-Poderoso. Não se entra na presença de um juiz de qualquer jeito, de qualquer forma, com irreverência. E ele só tem poder. Ele só é poderoso enquanto está no cargo. Mas não tem o entendimento que não se deve entrar na presença do Todo-Poderoso de qualquer jeito, de qualquer forma. Precisa entrar com reverência. Então, os irmãos percebam como tem muitos cristãos, irmãos, que estão muito equivocados em questão de servir a Deus. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Sabe a preocupação de alguns que a gente vai observando? É que as pessoas só querem ser evangélicos, irmão. Só querem ser evangélicos. Não querem ter compromisso com Deus. Não querem não. Em muitos lugares, só ser evangélico. Não vai na igreja católica, não vai no centro espírita, não vai na macumba, vai na igreja evangélica. Se batiza na igreja evangélica. É só evangélico. Mas esses entendimentos de relacionamento com Deus, a pessoa não tem esse entendimento. E por que não tem? Se a igreja não tem ensino, se a igreja não incentiva, se a igreja dá oportunidade, como disse Deus através do profeta Oséias, é culpa do líder, é culpa do sacerdote. Eu vou chibatar vocês, pastores, eu vou chibatar vocês, sacerdotes, porque o meu povo perece por conhecimento, porque vocês não ligam para o conhecimento, então não incentivam também o meu povo. Agora, se a igreja local incentiva, o líder incentiva, se prepara, tem o ensino, e a pessoa não tem o conhecimento de quem é Deus, como se deve de fato servir a Deus, é só mero evangélico, irmão. E você não vai ver na Bíblia Sagrada dizendo que crente vai para o céu, que evangélico vai para o céu. Não vai. Vai para o céu quem é comprometido com Cristo. Vai para o céu quem é cristão. E quem é cristão tem esses entendimentos para com esses relacionamentos com Deus. Para com esse relacionamento com Deus. Entendimento de quem é Deus. Para entrar e estar com reverência aonde Deus está. Ele coloca mais assim ainda. Ele não é um ser inacessível. Olha que coisa linda, irmão. Uma outra colocação muito feliz do evangelista Pedro. Ele não é um ser inacessível. Não. Nós entramos na presença de Deus na hora que nós queremos. Nós falamos com Deus na hora que nós queremos. Ele não é um ser inacessível. Mas requer que aqueles que se achegam a Ele
tenham o entendimento da grandeza de sua majestade. É por isso que você é você, nesse sentido eu sou eu. Não me entra na minha cachola, irmão, nessa cabeçona de nordestino, de chamar Deus de você. Não me entra na minha cabeça. Não me entra. Justamente por isso que eu falei, irmão. Entra no gabinete de um prefeito, não chama ele de você. Entra na presença de um juiz, não chama ele de você. E eles só têm poder, irmão. Enquanto estão no cargo, eles têm poder. Eles são poderosos. Entra na presença de um governador, de um presidente, não chama de você. Não é uma incoerência, diaconisa Cláudia? Aí entra na presença do Todo-Poderoso, ou se diz que está na presença, o poderoso chama de Vossa Excelência, Excelentíssimo, Majestade, e agora vem querer chamar o Todo-Poderoso de você. Isso não é reverência, isso não é respeito, isso não é ter entendimento de quem é Deus, irmão. Canta essas músicas chamando Deus de você. O povo está tendo muita falta de conhecimento. E graças a Deus que muitos não estão tendo conhecimento porque não querem. Mas o sacerdote e o templo está aberto para quem quiser buscar conhecimento. Vai perecer se quiser. Então, a ele, cheguem a ele, ele não é inacessível. Falamos com Deus o que nós queremos, aonde nós quisermos, mas porém precisa ter o entendimento da grandeza e da sua majestade. Alguém lê, por favor, o Salmo 93 aí, do 1 ao 5. Quem achar que quiser fazer a bondade de ler, é todo o Salmo, na verdade. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza o mundo. Também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam. O Senhor, os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. A santidade convém à tua casa, Senhor, no passado, no século passado, na década passada, para sempre. Olha que coisa interessante, você já chegou a meditar nessa questão do versículo 4? Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das águas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você que não sabe nadar, talvez tenha alguém que não sabe nadar, não quer saber quem não sabe nadar. Você entra numa cachoeira forte, numa correnteza, no mar. Você pula num rio fundo, não sabendo nadar. Por que não pula? De certa forma, tendo respeito pelas águas. Eu não sei nadar, se eu pular, ela vai me afogar. Ou seja, não entre de qualquer jeito nas grandes águas. Não se entre de qualquer forma nas grandes águas, nas fortes correntezas. Por quê, irmão? Porque não se entra de qualquer jeito, não se entra sem preparação.
Agora a Bíblia está dizendo que Deus é maior do que tudo isso. Aí quer entrar na presença de Deus de qualquer jeito, sem se preparar, sem ter a consciência de quem é Deus. Isso é antigamente, não, mas a Bíblia está dizendo que é para sempre, que convém a santidade para sempre. Não, esse negócio de roupa assim, de coisa não sei o quê, isso aí é de antigamente. Não, irmão, a santidade é para sempre. Roupa não salva, mas salvo sabe se vestir. Amém ou não? Amém. A santidade é para sempre. A santidade, a tua casa, convém a santidade, Senhor, para sempre. A reverência. Porque o mesmo Deus que era adorado antigamente é o mesmo Deus que é adorado hoje, nessa noite. Amém? Amém. Tranquilo até aí? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Os templos, até a construção dos templos, irmão, ficou muito moderna. Modernizou assim, entrou muito na moda, até tudo isso. Mas friamente a gente não pensa, porque é uma coisa arquiteta, é arquitetura. Mudou a modernização da arquitetura e tal. Por que eu estou falando isso? Porque não se pensa mais. Hoje é assim, os templos são construídos e você olha para o templo, friamente você não vai pensar nisso. Mas quando a gente já não estuda, a gente acaba pensando. Se constrói um templo e de certa forma diz assim, esse templo está sendo construído e você pode chegar a hora que você quiser. Mesmo podendo chegar na hora do culto, antes do culto e tal, ter um período de oração, mas você pode chegar a hora que você quiser. Porque não tem um abrigo ali fora, você pode chegar antes da leitura da palavra, pode chegar durante a leitura da palavra, depois da leitura da palavra. Não tem essa preocupação na construção dos templos hoje em dia. Antigamente tinha a preocupação com a reverência. As Assembleias de Deus, os templos antigos da Assembleia de Deus, todos, irmão, todos. E não era porque tinha que ser padrão, não, é porque fazia parte do costume da igreja aderir à doutrina de reverenciar. Era feita a guarida lá na frente da porta. E não era para proteger a porta. Ali era para abrigar os irmãos que, descuidados, perdeu a hora do culto. E chegaram na hora da leitura da palavra. E às vezes poderia estar chovendo, não ia ficar na chuva. Tudo isso era pensado. Mas tudo isso foi se perdendo. Então hoje os templos já são construídos para o camarada chegar a hora que ele quiser no culto. Tudo bem, até aí. Mas poderia ter a consciência de chegar como manda a Bíblia. O que a Bíblia manda? Entrar no ambiente com reverência. A casa é feita de tijolo como a minha casa, como a tua casa, de barro, coberto de telha. Como a sarça lá era qualquer uma sarça, só que o ambiente, o local era o mesmo, só que a manifestação não era a mesma, era divina. Então que chegue, mas que chegue com reverência, tendo cuidado. Agora eu vou dizer uma coisa aqui da nossa congregação. Alguém que não vem aprender isso, ele vai chegar no meio do culto, ele vai ter um entendimento de que ele chegou no meio do culto, ele não tem que ficar cumprimentando ninguém porque alguém está louvando a Deus. Ele vai ter um entendimento, ela vai ter, ele não frequenta a escola bíblica, não aprende, não lê a Bíblia, não busca os estudos. Ele vai ter a consciência, eu entrei, por mais que seja o meu pai, a minha mãe, o meu tio, a minha esposa, mas agora alguém está falando da Bíblia, e ele já está no ambiente, reverenciando a Deus. Eu não tenho que cumprimentar ninguém. Quem não frequenta, quem não aprende, vai chegar aqui no próximo culto. Eu vejo pessoas atrapalhando os outros até orar, irmão. Alguém está de joelho, chega batendo nas costas do outro.
A outra está orando, vai atrapalhar a oração. O outro está orando, bate nas costas, atrapalha, fala não sei o quê. Se perdeu, infelizmente, irmão. Se nós não tomar cuidado, vai chegar um momento que o ambiente vai estar vazio. Pode ser um templo suntuoso, pode ser que for. Porque eu e você, nós podemos até por algumas necessidades, alguém em algum ambiente desfazer de nós, não fazer conta de nós, e nós voltarmos lá ainda nesse ambiente, por alguma necessidade ou até mesmo conveniência. Mas nós temos a consciência de que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se ele entrar num ambiente e não fizer conta dele, não reverenciá-lo, não der o devido respeito que ele merece, ele não vai ficar nesse ambiente. Ele não vai ficar nesse ambiente. Então aí tem um cuidado, um alerta para nós aprendermos e passarmos para os demais descuidados, porque isso não é só na casa de oração, não. Dentro da nossa primeira congregação, dentro do nosso primeiro tabernáculo, que é a nossa casa, se não tiver reverência a Deus, ele ali não está. Ele não permanece. Vou repetir. Eu e você, por necessidade ou conveniência, podemos voltar até um ambiente a qual nós já estivemos e fomos desfeitos, fomos desrespeitados. Agora Deus não. A presença de Deus precisa ser conservada através da reverência, do respeito e do temor. Isso serve no total e também na nossa vida particular. Amém? Amém. Consequências severas do quê? Da falta de reverência, né? Consequências severas. Alguns casos relatados pelas Escrituras nos mostram que negligenciar essa realidade pode trazer severas consequências. Quando os filhos de Arão entraram no santuário trazendo fogo estranho, o próprio Senhor os consumiu. Você já deve ter lido lá em Levítico, né? 10, 1 e 2. Os filhos de Arão entraram no santuário trazendo fogo estranho. O que era o fogo estranho? A falta de reverência. Eles entraram, irmão, com incensário que os sacerdotes usavam, com incenso que o sacerdote usava. Mas por que Deus consumiu? Por que era fogo estranho? Porque não era dever deles, nem o momento deles estarem ali para oferecer a Deus. Ou seja, Deus é qualquer um. Não, mas você não é para isso. Não, mas não importa. É Deus mesmo. É para Deus mesmo. Não tinha, irmão. Vou falar antigamente, não tinha aquelas irmãzinhas, aqueles irmãozinhos desavisados, que não ensaiava, e queria cantar na igreja. Aí, desavisado por inocência, falta de instrução, se eu errar, os irmãos me perdoam, é para Deus mesmo. Não. Tem que se preparar. Se é para Deus, tem que ter a preparação. Então essas coisas vão passando assim, irmão, meio desapercebido e cria como se fosse algo normal. Mas a Bíblia está dizendo que eram sacerdotes, filhos de sacerdotes,
Mas não era o momento deles, não era a hora deles, e Deus não queria aquilo deles. Entraram e ó, foram consumidos. Às vezes até entraram como algazarras. Ah, vamos fazer que nem o pai. Vamos fazer que nem o pai faz. Tomar no nariz. Foi consumido. Você brinca com Deus. Os filhos do sacerdote Eli desprezavam as ofertas do Senhor. Você já deve ter lido em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 2 a 17, né? O que eles faziam? Eles desprezavam as ofertas do Senhor, o que trouxe uma severa repreensão da parte de Deus ao sacerdote e graves consequências para seus filhos, como também você conhece, que está registrado o que aconteceu com Ofni e Finéia, com Ofni e Finéias, os filhos de Eli, que está em 1 Samuel 2, do 27 ao 36. O que eles faziam com as ofertas? Alguém lembra aqui? Sem abrir o texto? Qual era a falta de reverência deles para com as ofertas? Eles enfiavam um garfo de 3 dentes e tudo que o garfo apanhava era para eles. Comida. Ia para farra, irmão. Pegava a oferta ali no tacho, exatamente desse jeito. Um garfo de 3 dentes. Tocava lá, entendeu? E pegava lá as carnes para farra, para orgia. Ofni e Finéias eram pervertidos para fazer farra, para fazer algazarra com as coisas de Deus. Eles tinham direito à carne? Tinham. O sacerdote tinha? Tinha. Mas depois que fosse oferecido para Deus, o que era de Deus é de Deus, o que é do sacerdote é do sacerdote. E por que ele entrou na chibata de Jesus? Entrou na chibata de Deus? Porque avisavam ele. Falavam para ele o que os filhos dele faziam. A irreverência dos filhos para com as coisas de Deus, para com a oferta de Deus. E ele não tomava providência. Empurrava com a barriga. E tinha tanta barriga que a Bíblia diz que ele era tão pesado que caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Então tinha barriga mesmo. E ele empurrava as atitudes dos filhos com a barriga. Diferente do profeta Samuel. O profeta Samuel, só abrindo um parênteses aqui, só dando um conhecimento, talvez já tenha lido, porque na verdade, o povo de Israel, eles não clamaram, a Bíblia diz que eles viam as outras nações que tinham reis, mas isso aí sempre teve. As nações que se levantavam contra eles, desde lá de Moisés, de Josué, e não tinha rei. Todas essas nações tinham reis, então eles já vinham sendo amparados por Deus. Mas quando eles chegaram no ponto de pedir um rei, não foi só porque a Bíblia diz que eles observavam as outras nações e queriam tal e tal, dá um rei para nós como as outras nações. Mas olha o contexto, porque eles pediram um rei. Eles chegaram primeiro em Samuel e disseram assim, Diácono Moacir, olha profeta, o senhor é um homem de Deus. Mas o senhor já está velho, já está de idade, é nosso juiz. Só que tem uma coisa, os teus filhos não têm condição nenhuma de nos julgar. Teus filhos são pervertidos. Teus filhos não são cristãos, na nossa linguagem de hoje. Teus filhos não têm condição nenhuma de te substituir. Então, antes que o senhor morra, nos dê um rei como as outras nações, para que reine sobre nós. Aí Samuel diz assim, tá certo,
Meus filhos são desse jeito mesmo. Eles não têm respeito mesmo, eles não têm reverência mesmo. Eles não têm temor mesmo. Mas o que vocês falam de mim? Não, como nós já falamos, não temos nada que desabone. O Senhor é um profeta, é um rei, é um juiz que não é pesado para ninguém, não aproveita do seu cargo. Eles falam assim, o Senhor é de Deus, mas os teus filhos não. Aí foi onde Deus deu ordem para Samuel ungir Saul. Diferente de Eli, que os filhos não reverenciavam e não tem problema. Não tem problema isso não, irmão. Isso aí é a filha do pastor mesmo, não tem problema não, deixa ela assim. É o filho do pastor, deixa assim, deixa assim. É o filho do presbítero, é o filho do diácono, não deixa, é filho do obreiro da igreja, não tem problema não. Que irmão, né, rapaz? Tem que ter correção. Quando usa, olha outra situação aí, as consequências severas da falta de reverência. Quando usa, mesmo bem intencionado, tocou na arca da aliança de forma inadequada, ele foi ferido pelo Senhor e morreu. Está registrado isso em 2 Samuel 6, 6 e 7. Até mesmo no período da nova aliança, quando Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, caíram e expiraram diante de todos, servindo de exemplo e gerando temor no coração dos que faziam parte daquela igreja. Você também conhece isso, registrado em Atos 5, 1 a 11. Mas no Velho Testamento, primeiro a questão de Uza. Vamos comentar isso aqui. A intenção foi boa. Só que ele sabia, irmão, que não se podia colocar a mão na arca de qualquer jeito. Não sei se você já fez algum estudo, eu tenho já curiosidade de saber como era o sacerdote. Poxa, você já pensou? Se a arca, se ninguém podia ficar olhando para a arca diretamente. E nas guerras, irmão? E nas guerras? Que a arca ia. Como que a arca ia? Que quem olhasse para ela assim e tal, já morria. Como que tiravam ela? Como que o povo olhava? Sendo que era só o sumo sacerdote que podia entrar no lugar santo dos santos e olhar para a arca diretamente. Mas no campo de batalha não tinha sumo sacerdote. O tabernáculo, o lugar santo dos santos, ele era feito e por cima dele tinha um varal com vou chamar de lençol, com um lençol bem grandão. Aí, quando era para tirar a arca, o sumo sacerdote ia lá, puxava aquele varal, aí aquele lençol caía sobre a arca. Caindo aquele sacerdote, aquele lençol sobre a arca, aí vinha 4 sacerdotes com a arca coberta e pegava 2 de um lado, 2 do outro e levava a arca. A arca vai na frente para a batalha, só que coberta. Porque Deus não muda. Ah não, irmão, agora é diferente. Deus não quer isso, não quis isso ontem, hoje Ele quer. Não. Deus tinha dito, só quem entra na minha presença, olha no olho nu para a minha arca, o símbolo da minha presença é o sumo sacerdote. Aí como que Deus manda para a batalha a arca? E quando a arca estava, o povo prevalecia. E agora qualquer um lá então, Deus no tabernáculo é um, no campo de batalha é outro. Não, Deus não muda. Não pode olhar. Então, ia coberta a arca. Ia coberta a presença de Deus. Quando voltava, a mesma coisa. Tinha lá uma forma, colocava ela,
aqueles varão entravam novamente e ele conseguia erguer. Então ela ficava lá de novo, descoberta aos olhos do sumo sacerdote. O sacerdote não via a arca, só o sumo sacerdote. Uza tinha essa consciência de que não era de qualquer jeito, de qualquer forma. Aí vai cair e pá, mete a mão. Pastor, mas será que se ele não coloca a mão, a arca não ia cair? Não. A Bíblia não diz que a arca ia cair. Diz? Como que a Bíblia fala? Vamos analisar, irmão? Só para ver a justiça de Deus. Abra aí. 2 Samuel. Vamos ver certinho. Samuel 6. Olha o que diz o 6. Vou ler aqui na minha tradução. Vamos ver. Quando chegaram, 6 e 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uza estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e Uza morreu ali ao lado da arca de Deus. A arca ia cair? O texto sagrado está dizendo que a arca ia cair? Está dizendo ou não está dizendo, irmão? Não diz. Nós temos que ir pelo que diz o texto. Os bois tropeçaram. Quem sabe a arca balançou. Mas não ia cair. Não fala que ia cair. Não fala que ela pendeu para cair. Então, quem sabe ele já tinha vontade de botar a mão na arca. Como tem pessoas que têm vontade de botar a mão, fazer o que não é para ele fazer. Não é da conta dele. Não é da conta dela. Sabe? É porque tem vontade, às vezes, de estar no lugar de outras pessoas. Então, nós temos que ir para o texto. Os bois tropeçaram. Ele não tinha que botar a mão. E ainda que ela fosse pender, ele não tinha que botar a mão. Porque a reverência é: vamos voltar na questão do cumprimento? Está certinho aqui. Mas se eu passar e não cumprimentar, vai achar que eu estou de mal. Vai ficar de biquinho comigo. Não, mas Deus está sendo cultuado. Alguém está falando da grandeza de Deus. Alguém está louvando a Deus. Deus está sendo reverenciado. Não, mas Deus não vai ligar. Deus vai entender a minha preocupação de eu ser mal educado na casa de oração. Deus vai entender a minha falta de educação de responder mensagem no WhatsApp durante o culto. Deus vai me entender que se eu não responder, ela vai ficar de malzinho de mim. Ele vai ficar de malzinho de mim. Deus entende, irmão? Vamos entrar nessa que Deus entende? Eu vou ser irreverente, não vou ter reverência com a presença de Deus, vou colocando a mão durante o culto aonde não deve, vou pegando aonde não deve, vou respondendo quem não deve, vou conversando quem não deve na hora do culto, porque Deus vai entender que se eu não fizer assim, que se eu não for mal educado com a presença dele, que se eu não for irreverente com a presença dele, fulano vai ficar de biquinho comigo, eu vou fazer porque Deus entende. Deus entendeu? Usa. Os bois tropeçaram, a arca, mas antes que ela caia, eu já vou segurar.
entendeu. Falta de reverência, falta de respeito, não teve entendimento de Deus. Mas hoje, pastor, mas é a graça. Nós já aprendemos, e biblicamente, nós entendemos que a graça é mais pesada que a lei. A lei era papum, a graça é acumuladora. E os desavisados, os desavisados vai acumulando mesmo. Vai acumulando. É para pedir perdão, não pede. É para se arrepender, não se arrepende. É para entrar na linha, não entra. Vai acumulando. Então ela é mais pesada. Não devemos se enganar. Então é a mesma coisa. Agora aqui, Novo Testamento, graça. Atos dos Apóstolos, ou ação da igreja, que é Atos dos Apóstolos. Ananias e Safira. Não. Vamos falar que foi portanto e acabou. Mas o que Pedro falou para ele? Rapaz, Deus entenderia, em outras palavras, se você ler ali Atos 5, presidente Sérgio, você vai ver Pedro dizendo para ele assim: rapaz, você quer que Deus entenda você mentindo? Você quer que Deus entenda você com mentirinha? Escuta aqui. Você vendeu o dinheiro que não estava na sua posse? Então é só você chegar e dizer: olha aqui, Pedro, eu vendi por tanto, mas eu não vou dar o dízimo corretamente. Eu vou dar essa oferta. Não é assim que a Bíblia diz, Pedro Sérgio? O que Pedro falou para ele? Você vendendo, não estava o valor na tua posse? Era só você dizer: não vou dar. E pronto, irmão. E pronto, irmão Ananias. Não vou dar. Agora você mente e quer que Deus entenda a sua mentira? É o nosso tempo que muitos têm, irmão. Não enfrenta a verdade, não fala a verdade e quer que Deus entende. Irmão, não entende. Não. Desculpas mentirosas, Deus não é o mesmo. Deus não entende. Está no meu poder de fazer ou não fazer. Eu não quero fazer. Por que não fez, pastor? Eu estava doente. Perdi o horário. Fiquei sem força. Mentira. Não, eu não quis fazer. Eu não quis fazer. Então, consequência severa da falta de reverência, da falta de respeito, da falta de temor. Qual é o número 2 aí, irmãos? Temor e prudência. Olha lá. A palavra grega eulabeia é a expressão original utilizada no texto da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28, e significa o quê? Reverência. Trazendo o sentido de cuidado, temor, precaução e prudência. Na língua portuguesa, essa palavra tem o significado de veneração pelo que se considera sagrado ou um respeito profundo em consideração a alguém ou algo. No caso, respeito ao lugar e reverência a Deus. Eu respeito. Eu não vou entrar aqui de bermudona, eu não vou entrar aqui de camisa regata, eu não vou entrar aqui sem camisa, eu não vou entrar aqui mascando chiclete, eu não vou entrar aqui dando bolacha e pipoca para minhas crianças, para meus filhos. Respeito ao lugar e reverência
a quem este lugar foi consagrado. E ele está presente. Deus. Respeito ao ambiente e reverência a Deus. É essa palavra. Temor e prudência. Se compreendermos esses significados, irmão, a forma como nos comportamos em um culto será condizente com esses propósitos. Com esses propósitos. Irmãos, olhe para mim, por favor. E quando você vai lendo a Bíblia, você vai entendendo. Você precisa aplicar e entenda quem entender, goste quem gostar. O que a gente fala aqui, irmão? É uma falta de respeito com o local, é uma falta de reverência ao Deus que nós vamos naquele momento falar. A hora que você coloca a igreja de pé para orar por uma causa, alguém sai para ir para o banheiro, alguém sai para ir tomar água. E sabe o que acontece em nosso meio, Diácono Lucas? Isso é normal. Vai sendo normal. Então, quem quiser achar que é normal, que ache. Só que como é responsabilidade minha, e eu não acho normal, e não é mesmo, segundo a Bíblia Sagrada, eu vou sempre estar chamando a atenção. Goste, deixe de gostar, não estou nem aí. É isso aqui, irmão, que essa lição está dizendo para nós. Está nos ensinando. Temor, prudência, respeito, veneração. Para aí. Oração é o quê? Falar com Deus. Ah, pode falar aí com ele. Fala você com ele aí. Eu não quero falar com ele agora. Aí vira as costas e sai. Fiquei até aquele momento sem tomar água. Fiquei até aquele momento sem ir para o banheiro. Agora, os santos vão falar com ele e eu sou a quarta pessoa da divindade, me dou o luxo, não quero falar com ele, fala você com ele, eu vou sair. Eu vou atender o telefone. E sabe o que está acontecendo nos nossos dias? Para muitos, normal. E não estão percebendo, irmão. E não estão percebendo. Então, sabe o que eu vejo? Aí a gente chega num congresso, nos dá um tema, e a gente estuda o tema, pega o tema, ora em cima do tema, e chega e quer fazer o povo pipocar. Sabe, irmão? Eu acho que não tem tema mais poderoso, mais relevante e mais necessário para um povo reunido num congresso, Cláudio, do que esse tema sobre reverência. E sem grito. Falar do jeito que eu estou falando com vocês aqui. Falar para a igreja cheia, porque tem muita gente que pensa que congresso traz bênção. Muitas das vezes pensam para alguns e maldição na vida de outros. Porque vem só pelo movimento. Vem só por quem vai pregar. Não está nem preocupado quem vai usá-lo para pregar. Vem por quem vai cantar. Não está nem preocupado com quem vai cantar. A ele que é quem vai receber o louvor de quem vai cantar. Totalmente irreverente, totalmente desconectado. Então precisa uma palavra dessa que fique tranquilo e que saia remoendo e que saia com raiva do palestrante. Isso é palavra de congresso? Reverência? Só porque eu estava conversando? Só porque eu atendi o celular? Me confrontou? Só porque só levantei 4 vezes para ir lá fora? Me confrontou só porque eu olhei para trás umas 3 ou 4 vezes para conversar com o irmão de trás, falar algo que eu tinha lembrado, que eu tinha esquecido de falar para ele, e eu lembrei dentro da igreja lá e virei para trás e fui falar para ele, me chamou a atenção. Então isso que é palavra. O
que adianta entrar de qualquer jeito, de qualquer forma, e sair pior do que entrou? Não. Meu povo perece por falta de conhecimento. Não é por falta de congresso, não é por falta de pregação, não é por falta de oração, é por falta de conhecimento. Porque com conhecimento ora, com conhecimento prega. Aí não perece. Mas sem conhecimento perece, porque não sabe orar, não sabe pregar, não tem conhecimento. Se compreendermos esses significados, a forma como nos comportamos em um culto será condizente com esses propósitos. Nossa postura em um momento de celebração ao Senhor revela qual é o nosso entendimento acerca de sua grandeza e santidade. Vou ler isso aqui de novo, irmão. Leia comigo, por favor, isso aqui de novo. Acompanhe isso aí. Vamos ler nós todos juntos? Todos, por favor. 1, 2, 3. Nossa postura em um momento de celebração ao Senhor revela qual é o nosso entendimento acerca da sua grandeza e santidade. Quem fica olhando para trás para conversar porque lembrou de um assunto que esqueceu de falar, tem esse entendimento? Essa postura, essa pessoa tem entendimento de quem é Deus? Quem fica respondendo mensagem de WhatsApp durante o culto, tem entendimento de quem é Deus, da grandeza e santidade de Deus? Quem sai para dar uma volta pelo pátio, para ir pelo corredor, não está com nem vontade de nada, só porque está achando que a reunião de culto está enfadonha, tem consciência da grandeza, tem entendimento da grandeza, da santidade de Deus? É a postura, irmão. O comportamento. O nosso comportamento dentro do ambiente de culto revela qual é o nosso entendimento acerca da grandeza e santidade de Deus. Como entra no ambiente, como se porta no ambiente, revela isso aqui. Esse evangelista é fenômeno. A colocação dele, ele foi muito feliz mesmo nesse tema que é que está tão desgastado nos nossos dias, a questão de reverência no ambiente de culto. Não vai dar tempo, mas eu vou ler o 3. Aí encerramos aqui essa lição. A santidade de Deus. Mesmo nos tempos modernos, a igreja deve entender que Deus continua santo e que toda a terra deve calar-se diante da presença dele. O ambiente de culto deve refletir essa compreensão, sendo tratado com merecido respeito. Está em Eclesiastes 5:1. O que está escrito lá? Quem lembra de cor? Guarda o teu. Quando entrares. Se até os anjos se portam diante do Senhor com toda a reverência, está em Isaías 6:2, quanto mais nós precisamos nos achegar a Ele com reverência e santo temor. Hebreus 12:28. Conscientes de que somos seres humanos limitados, imperfeitos e carentes da misericórdia dele. É o que eu falei, irmão, sobre a falta de reverência. Na hora que nós vamos orar, vamos falar com Deus, a igreja vai falar com Deus, e o camarada, a atitude dele é essa mesmo. A falta de entendimento da grandeza e santidade. Fala você com ele, eu não quero falar com ele agora, não. Eu vou lá tomar água, eu vou ir no banheiro, eu vou responder aqui uma ligação que me fizeram, que é urgente. Se até os anjos, entendeu? Mesmo com a passagem do tempo, a modernização do mundo e as mudanças culturais das gerações, a presença de Deus continua a santificar o local onde se encontra, onde Ele se encontra.
Que nem nós lemos lá de Êxodo 3 e 5, lugar da sarça. É o mesmo local. Moisés já tinha pisoteado por ali, as ovelhas já tinham pisoteado por ali, era a mesma, a sarça igualzinha às demais, só que agora a sarça era a mesma, o fogo era o mesmo, só que a presença que estava no fogo não era o mesmo. Por isso que o lugar se tornou, naquele momento, santo, pela presença dele. Pela presença dele. Então, queridos, um pastor, já partiu para o Senhor, muito antigo, pastor, era conhecido como pastor Nemo, nem sei o nome dele. Foi um dos fundadores do nosso ministério, não é nada. Morreu quase 100 anos, 90 e poucos anos. Ele deu um testemunho um dia falando a respeito da reverência da leitura da palavra de Deus. Ele estava numa vigília. E os irmãos louvando, os irmãos orando, os irmãos profetizando, os irmãos... E Deus abriu os olhos dele assim e viu os anjos do Senhor trabalhando. Enquanto o povo louvava, enquanto o povo orava, o povo sapateava e tal, e os anjos subiam, desciam e tal, e descia sobre a igreja assim, né, subindo no meio da igreja, como se fosse um monte de penas brancas. E os anjos, aqueles milhares de anjos trabalhando, irmão, não deixava as penas cair no chão, pegava as penas, subia, aquele monte de anjos, ele olhando, os anjos trabalhando mesmo. E tá. Aí daqui a pouco, quando o dirigente da vigília disse assim: vamos ler a Bíblia Sagrada. E ele vê naquela visão. Naquele momento, os anjos fizeram assim, ó, como se fosse um monte de dominó ficando de pé. Porque aquela fila de anjo sumiu. E ele olhando. Porque a palavra ia ser lida. Eles pararam naquele momento de voar. Naquele momento, eles não tinham o que levar para cima. Não tinha oração. Não tinha louvor. Naquele momento, o ambiente era ambiente de reverência. Por quê? Porque Deus ia falar. Enquanto o povo estava falando com Deus, pedindo com Deus, sendo usado por Deus, os anjos estavam trabalhando, subindo, descendo. No momento em que ia ser lida a palavra, que Deus ia falar, eles ficaram em duas fileiras, que sumia. E eles tudo em posição, reverência, prontidão, para ouvir a leitura da palavra. Os anjos. Hoje, as pessoas não querem esse entendimento. Entra no meio da palavra, sai no meio da palavra. Não lê a Bíblia na hora da palavra. Deus está falando, ele está vendo não sei o quê. Aí, nós temos que rever de fato, irmãos, alguns conceitos. E modernize quem quiser modernar. Entre por outros caminhos quem quiser entrar. Mas tenhamos a consciência que Deus continua santíssimo, santo. E Ele merece e requer de nós. Ele não é inacessível. Podemos entrar na presença dele e falar com ele a hora que nós quisermos. Mas precisa ser bom. Deus abençoe. Coloquemos sobre os pés. Quinta-feira, nós estaremos aqui orando, buscando a presença de Deus e intensificando, né? Já temos orado pelo Coniade e na quinta-feira nós vamos estar juntos aqui, intensificando, intercedendo juntos pelo Coniade, o Congresso das Crianças, que vai acontecer no sábado e vai ser uma bênção. Evangelize,
crianças, famílias com crianças. Insista, peça para trazer. Com certeza Deus vai usar a irmã para estar falando com as crianças, falando conosco. Sabe? Então vai ser uma bênção. Vamos estar orando. E nesse momento, após nós orarmos, você tem o seu dízimo, você tem a sua oferta, não leve de volta. Oferte, dizime, use a máquina, faça da forma que você achar melhor. Mas vamos estar contribuindo com alegria, você que tem. Você que não tem hoje, que Deus te abençoe para que você venha ter. Amém? Que nós venhamos ter. Santíssimo Deus, te louvamos, Pai, te agradecemos e engrandecemos ao Senhor, porque o Senhor falou conosco nesta noite, Pai. E que possamos, Pai querido e eterno Deus, como contagiamos e influenciamos de várias formas, que podemos, ó Pai querido e eterno Deus, que venhamos colocar em prática o que aprendemos com a Tua palavra, com essa lição, Pai. Continua abençoando o evangelista Pedro, que ele continue sendo usado pelo Senhor para nos trazer outras lições, o Senhor falando conosco. E que nós possamos influenciar esta geração, influenciar nossos irmãos, ó Pai Santo, a respeito da reverência, não só na casa de oração, mas em todos os ambientes aonde o Senhor esteja, Pai. Pai querido, eterno e soberano Deus, nos ajuda, Senhor, através do glorioso Espírito Santo, nos ajuda a guardarmos a Tua palavra, a termos o entendimento da Tua grandeza, da Tua santidade, ó Pai querido e eterno Deus, que venhamos, Senhor, antes de temer a criatura, ó Pai querido, antes de mudar as nossas atitudes com o Senhor, temendo que a criatura vai pensar, da forma que a criatura vai agir, mas que possamos não mudar nossas atitudes em reverência ao Senhor, por causa de criaturas como o Senhor tem nos criado, mas que possamos ter sempre a reverência ao Senhor em nosso coração, respeito, temor ao Senhor em nosso coração, e que coisas tremendas e poderosas, ó Pai, venham acontecer cada vez mais em nossas vidas. Assim te louvamos, te agradecemos, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e sublime comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós e com todo o povo da terra. Todos digam alegres e abençoados. Amém e amém. Nos cumprimentemos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Até quinta-feira, em nome de Jesus.